bom dia! Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de dar as boas-vindas a você e a sua família para a nossa Manhã com Deus. É uma alegria estar com você, cultuando ao nosso Deus nesta manhã de domingo. Em obediência ao plano gradual de retorno dos trabalhos presenciais da igreja, está prevista a alternância de cultos. E assim, então, no domingo passado, nós tivemos o culto presencial. E neste domingo nós temos a nossa Manhã com Deus, que está acontecendo neste momento. E se Deus quiser, logo mais teremos a nossa Noite com Deus. Você e a sua família são muito bem-vindos para estes momentos online, na presença do Senhor, onde vamos ler a Palavra de Deus, louvar, orar juntos, enfim, fortalecer a nossa vida neste domingo, tá bom? Oro para que o Senhor desde já abençoe a sua vida, a minha vida, e que juntos nós possamos cultuar a Deus com alegria neste momento. Quero lhe convidar para uma oração inicial. Vamos falar com Deus. Soberano Deus, nosso Pai que está nos céus, graças te damos, ó Deus, pela noite que passamos e por este novo dia que temos diante de nós. Entregamos, ó Deus, esse dia nas mãos do Senhor, ó Pai, para que o Senhor o abençoe, assim como pedimos, ó Espírito Santo de Deus, a tua direção para este momento de culto. Fique conosco, ó Pai, fale ao nosso coração nesta manhã com Deus. Perdoe os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sua voz para adorar o Senhor com alegria nesta manhã. Grande é o Senhor. Cidade do nosso Deus.
ao Senhor por estarmos aqui, por estarmos bem, com saúde, sob a guarda e proteção do Senhor. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, Pai de bondade, graças te damos, Senhor, pela noite que passamos, pelo grande cuidado do Senhor para conosco, ó Deus, preservando-nos, ó Pai, para mais um dia, especialmente, Senhor Deus, o dia da tua presença. Por isso, meu Deus, nós estamos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos para louvar o teu nome, para recebermos a tua palavra em nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados, as nossas faltas, e nos ajuda, Senhor, a estar na tua presença como se requer. Abençoe este domingo, os trabalhos da igreja desse dia, que sejam cultos espirituais, alegres, onde, ó Deus, cada participante esteja com o seu coração aberto para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Esta é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, a nossa reflexão na palavra nesta manhã de domingo traz como tema alegria, fonte de vida. Vamos meditar e refletir um pouquinho sobre isso nesta manhã de domingo? Convido você, se você tiver a sua Bíblia aí em mãos, a abri-la na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, o versículo também 4, tá bom? Encontre aí em sua Bíblia, Filipenses, no capítulo 4, o versículo 4. O nosso tema nesta manhã é alegria, fonte de vida. Então, a palavra de Deus nos diz assim, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, o versículo 4. Lembrando a você que eu tenho usado bastante essa versão na linguagem de hoje. A palavra do Senhor diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Glória a Deus por isso e que o Senhor abençoe esta palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Bem, queridos, nós precisamos meditar na palavra de Deus nesta manhã dentro desse tema. E eu inicio esta reflexão fazendo uma pergunta para você que está aí me assistindo. Você é feliz? Vamos ampliar um pouquinho essa questão. Será que é possível alguém ser feliz neste mundo? Você sabe, nós estamos vivendo num mundo cada vez mais difícil. Tantas coisas desafiadoras acontecendo, não é? Nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro e são tantas coisas ruins acontecendo. Além disso, o próprio comportamento errático do ser humano, né, que nos leva a pensar que é muito difícil viver uma vida feliz neste mundo. Mas, queridos, a palavra de Deus é sempre uma fonte agradável e suficiente de coisas boas para as nossas vidas, não é mesmo? É o caso da passagem bíblica que nós estamos vendo nesta manhã, de Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Sem dúvida, trata-se de uma rica lição de vida que Deus permitiu ao apóstolo Paulo transmitir para os seus amigos filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma versão mais clássica, mais conhecida deste texto. Aliás, provavelmente deve ser a versão da sua Bíblia. Então, vamos procurar entender o que é que essa palavra quer dizer. Vamos procurar nela respostas plausíveis para esta pergunta. Se é possível a mim, se é possível a você, viver uma vida feliz, mesmo nesta sociedade da qual nós fazemos parte, mesmo estando presentes nesse mundo da forma como ele está hoje, tá bom? Vamos ver. A primeira coisa que nós podemos depreender do recado de Paulo aos Filipenses, meus irmãos, é que há uma clara diferença entre o ser e o ter. Então, Paulo faz isso de uma forma muito evidente na sua palavra.
O versículo é notório em nos ensinar que uma coisa é ser, a outra é ter. São dois verbos com significados distintos neste caso. Nesta passagem, repito, Filipenses capítulo 4, verso 4, nós podemos ver claramente que se trata de uma ordem de Deus para nós. Alegrai-vos, Então está aí uma ordem no imperativo para mim e para você e para qualquer cristão de qualquer época. Alegrai-vos. E outra coisa interessante também que vale a pena ser observada a respeito desse texto é que trata-se de uma ordem abrangente, é uma ordem para todos os salvos. Não é só para uma categoria de salvos, se é que nós podemos falar assim. Não é uma ordem para alguns crentes, tá bom? Não é uma ordem para crentes mais maduros, também não é uma ordem para neófitos, para pessoas que são novas na fé, não. Não é uma ordem para uma pessoa que já se batizou há muitos anos, não é uma ordem também específica para alguém que se batizou recentemente, não, é uma ordem para todos os salvos, o que obviamente inclui a mim e inclui a você. De tal forma, queridos, que nós precisamos pensar nisso. Eu preciso e você também. Se a Bíblia está dizendo para mim, alegre-se, alegrai-vos, eu preciso entender o significado desta ordem divina na palavra de Deus. Se a Bíblia está dizendo para você, alegrai-vos, é preciso que você se detenha no entendimento desta palavra, que você procure compreendê-la na sua inteireza para aplicar aos seus caminhos, para aplicar à sua vida. Neste sentido, vamos caminhar aprofundando um pouquinho mais o significado desta ordem que Deus orientou o apóstolo Paulo para que transmitisse aos seus amigos filipenses. Palavra esta que chegou até mim nos dias de hoje e chegou até você também. Uma coisa interessante de se observar, aliás, nesta palavra, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, é que trata-se de uma ordem ultra circunstancial, meus irmãos. O que eu estou querendo dizer com isso? Bem, há um termozinho nesta versão mais clássica do versículo que me permite pensar isso. Há um advérbio de tempo lá, A palavra sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Na linguagem de hoje diz assim, tenham sempre alegria. Então o mesmo advérbio que está aqui nessa linguagem está também muito provavelmente na linguagem da sua Bíblia. Então alegrai-vos sempre no Senhor. Bem, esta palavra, este termo, esse advérbio sempre é que me permite dizer que esta alegria que a Bíblia me ordena que eu tenha em Jesus, ela é ultra circunstancial, ou seja, ela vai além das circunstâncias. Então não importa a circunstância que eu estiver vivendo, não importa a circunstância sob a qual você esteja vivendo, a palavra e a ordem de Deus é ultra circunstancial, ela vai muito além de qualquer circunstância que nós vivamos. Então, alegrai-vos sempre, está dizendo lá na Bíblia, Uma outra coisa importante também para se dizer a respeito dessa breve palavra é que esta ordem do Senhor, ela é focada nele mesmo, em Deus, não na situação que nós estamos vivendo. Então, alegrai-vos sempre no Senhor, é o que diz a Bíblia. Então, ela é focada em Deus, viu? Essa ordem para que nós estejamos sempre alegres, ela é focada em Deus. Então, a Bíblia não está dizendo para mim, ore, fique alegre por causa desta ou daquela situação. Fique alegre por causa dessa ou daquela pessoa. Não. A Bíblia não está dizendo, fique alegre por causa desta ou daquela circunstância. Não. A Bíblia está dizendo que a minha alegria, ela é focada no Senhor Deus. Então, alegrai-vos sempre no Senhor, Você deve conhecer aquele hino, que nós gostamos de cantar do nosso hinário cantor cristão, Sou feliz, Então, o hino inicia-se assim, sou feliz com Jesus no seu estribilho, tá bom? É o hino 398 do cantor cristão, mas você conhece bem este hino. Mas eu quero chamar a sua atenção para esta frase que abre o coro do hino, o estribilho do hino. Sou feliz com Jesus, Então, o que diz lá no hino? O hino não diz assim, olha, que
não, o hino não vai dizer assim para mim e para você, estou feliz com Jesus. Não diz. Lá diz, sou feliz com Jesus. É interessante isso, né? O poeta que fez a letra do hino, né? O autor da letra do hino, ele diz que é feliz com Jesus. Ele não diz que está feliz com Jesus. Ele diz que é. Parece ser as mesmas coisas, parece tratar-se da mesma coisa, mas não é não. Uma coisa é ser, a outra é estar. A outra é ter. É diferente, não é? Então, é como aquele verbo em inglês que traz essa diferença para nós, o famoso verbo to be, né? Então, que significa ao mesmo tempo ser e estar, né? Então, ser e estar ao mesmo tempo, né, é o significado do to be. Ele pode tanto ser o verbo ser, alguém é alguma coisa, quanto pode ser também o verbo estar, alguém está, né? Então, com relação a Jesus, o que vale não é não estou, mas eu sou feliz. Percebe a diferença? É muito importante que estas coisas fiquem claras na minha mente e no meu coração, na sua mente e no seu coração nesta manhã. Com relação a Jesus Cristo, meus irmãos, não é que nós estamos felizes, não. Nós somos felizes com Jesus e é diferente isso. Agora, a palavra também me enseja a dizer para os irmãos, até mesmo em tom de alerta, que nós precisamos vigiar certos ladrões. Assim como nós tomamos cuidado, né, na nossa residência, nosso local de trabalho, ao circular pela cidade, no trânsito, né? Hoje até existe um aparato de segurança que, podendo a pessoa instala na sua casa, não é? E tantas coisas, cerca elétrica, alarme e tantas coisas mais, não é? É preciso que nós estejamos alertas para certos ladrões. Do que eu estou falando? Primeiramente, eu disse para você que a questão não é estar feliz com Jesus, a questão é que nós somos felizes com Jesus. Mas certos ladrões tentam se aproximar de nós para nos subtrair a nossa felicidade com Jesus, a nossa alegria com Jesus. E esses ladrões, infelizmente, não são poucos, viu? Não são, não. As coisas que trabalham para subtrair, para retirar a nossa alegria de sermos felizes com Jesus, né? Elas são muitas. Então eu quero compartilhar pelo menos 3 destas questões importantes com você neste momento, de modo breve. Olha, se você quer vigiar algum ladrão da sua alegria, de estar, de viver, o tanto que você é feliz com Jesus, tome cuidado com as circunstâncias. As circunstâncias costumam ser uns ladrões eficazes da nossa alegria com Jesus. É muito importante prestar atenção nisso, né? Tantos personagens bíblicos enfrentaram as circunstâncias como ladrões de felicidade nas suas vidas. Paulo fez isso, Jó fez isso, Davi fez isso, e etc. A lista é grande, né? Por exemplo, alguém cria um filho com todo o amor, com todo o carinho, né? E o tempo passa e hoje esse filho é um filho rebelde que só traz preocupação. Então, estou dando um exemplo bem concreto. Se você não tomar cuidado, essa é uma circunstância que pode roubar a sua alegria de viver com Jesus. E você não pode permitir que isso aconteça. Então, coloque tudo isso diante de Deus, ore, busque, lute com as armas espirituais, peça a Deus muita sabedoria para lidar com isso, né? Então, é só um exemplo de como as circunstâncias tentam roubar a nossa alegria com Jesus. Bom, infelizmente eu preciso também dizer, mas às vezes pessoas também funcionam como ladrões de alegria na nossa vida, né? Às vezes nós acabamos recebendo muitas mágoas, feridas, perseguições, injustiças, né? Vindas de muitas pessoas. E se não cuidarmos, essas pessoas e essas coisas que elas geram em nós, às vezes até involuntariamente, podem acabar se tornando ladras da nossa alegria de estar com Jesus. O que fazer? Nós precisamos aprender a trabalhar o processo de perdão na nossa vida, para que nós não fiquemos refém dessa situação, tá bom? A Bíblia também está repleta de exemplos nesse sentido, mas um bom livro da Bíblia que eu aconselharia,
Quem estiver passando por alguma situação parecida com essa que eu estou dizendo aqui, mágoa, né, rejeição, ferida, perseguição, injustiça, um bom livro da Bíblia para ser lido é o livro de Oséias, do profeta Oséias, um livro pequenininho, curto, lá do Antigo Testamento, é um profeta menor, não é? Oséias é uma pessoa que passou completamente por esse processo. A relação dele com sua esposa Gomer, né, mostra bem isso. Como é preciso trabalhar um processo de perdão na nossa vida para que não nos seja roubada a alegria de viver com Jesus. Para muitos é uma alegoria, é uma simbologia o livro de Oséias. Alegoria ou não, o fato histórico, o importante é que o texto tem muito a nos ensinar neste sentido. Se você puder e se necessitar, se quiser, lê depois o livro de Oséias, é um livro curtinho, vai lhe trazer lições espirituais sobre isso, tá bom? Bem, então eu já falei de duas coisas que podem roubar a nossa alegria. As circunstâncias, se não vigiarmos, e as pessoas, se não vigiarmos também. Mas vamos falar de uma terceira coisa, né? Que são as próprias coisas em si. Por exemplo, nós estamos vivendo uma sociedade, você sabe, extremamente materialista e consumista, e que nos ensina a respeito disso o tempo todo. E se nós não vigiarmos, estas coisas vão nos levando em meio à multidão, nós vamos sendo empurrados no meio disso. Não pode ser assim comigo, não pode ser assim com você, né? E, queridos, a maneira, eu vou dizer de uma forma bem franca e direta, a melhor maneira de nos curarmos de um espírito materialista e consumista é exercendo a nossa fidelidade com Deus. No tocante aos bens, sermos bons mordomos. É a melhor maneira, aí também incluindo os dízimos e as ofertas. Então, a melhor maneira de nos curarmos de um espírito materialista e consumista é sendo fiéis a Deus. Então, acontece o processo de cura. Então, fique atento, tá bom? Circunstâncias, pessoas e coisas trabalham muitas vezes o tempo todo para nos roubar a alegria. Assim, meus irmãos, na nossa reflexão na palavra nesta manhã com Deus deste domingo, nós falamos sobre a alegria como fonte de vida para nós. Trouxemos à sua lembrança a palavra que está em Filipenses, no capítulo 4, o versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Na linguagem de hoje, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Eu concluo esta reflexão nesta manhã dizendo para você que há duas coisas que eu preciso fazer e você também. Com relação aos ladrões, nós precisamos prendê-los. Sim, nós precisamos de Deus. Precisamos pedir a Deus a sabedoria para fazer isso. E olha, isso é para já, viu? É urgente. Não podemos deixar para depois, não. Identificou algum ladrão da sua alegria de viver com Jesus na sua vida? Interrompa isso. Detenha. Não brinque com isso. É muito importante. A outra coisa é em relação à ordem do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Vamos aprender, meus irmãos, a vivermos livres, seguros e felizes em Deus. Temos diante de nós a palavra do Senhor a nos guiar. Leia a Bíblia regularmente. Procure entender o que está na Bíblia. Abra o seu coração e deixe Deus falar com você a cada vez que você abrir a sua Bíblia para lê-la. É assim que se constrói uma vida livre, segura e feliz com Deus. A minha oração e o meu desejo é que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente nesta manhã de domingo com esta palavra, tá bom? Que você possa lembrar-se que a ordem do Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, é para mim e é para você. E nós não queremos ser filhos desobedientes. Nós queremos obedecer a ordem do nosso Pai Celestial. Deus te abençoe no cumprimento desta palavra na sua vida. Eu gostaria de orar neste momento, já estamos caminhando para o final, né, do nosso momento com Deus, né, nesta manhã, da nossa manhã com Deus. Vamos orar, vamos pedir que a graça de Deus seja abundante na minha vida e na sua vida, no meu lar e no seu lar nesta manhã. Oremos. Ó Pai, graças te damos pela tua palavra que acabamos de receber. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja permitindo a cada um de nós aplicar esta palavra às nossas vidas. Nos dá sabedoria, querido Espírito Santo, para nos lembrarmos todos os dias de cumprirmos esta ordem do Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a experimentar todas estas coisas felizes na presença do Senhor. Perdoe os nossos pecados, dirija-nos ao longo deste domingo, fica conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe nesta manhã com Deus. Obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.